sejam bem-vindos à nossa casa. Amém. Agora sim, se não conectar não sai, né? Que festa linda nós tivemos ontem, queridos irmãos e irmãs. Uma experiência marcante, profundamente emocionante para o nosso coração e para a nossa igreja. E algumas dessas pessoas que foram recebidas ontem para a nossa família da fé estão aqui conosco essa noite. Eu queria que aqueles que foram recebidos como novos membros da nossa igreja ficassem em pé nesse lugar, agora nesse momento, para a gente conhecer vocês. Teve um grupo que veio pela manhã, mais uma turma que está aqui. Pode ficar em pé, vocês que foram recebidos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Deus abençoe, sejam bem-vindos, pode se assentar, a nossa família. E agora vocês, como parte dessa casa, têm livre acesso a todos os cômodos para crescer, para servir, para acolher, para alcançar. São essas áreas para você poder servir conosco na nossa família na fé. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui nesse lugar. Estamos muito felizes de receber vocês conosco. E isso não é um trabalho sozinho, não é um trabalho solitário. Esta grande quantidade de pessoas que se ajuntaram à nossa família na fé é o resultado de trabalho de centenas de mãos. São pessoas que têm dedicado do seu tempo para servir, do seu tempo para contribuir, para cuidar, para pastorear essas pessoas. E muitos estão aqui conectados a nós através de mãos que trabalham nos bastidores. Então eu queria compartilhar essa alegria com você, de alguma forma, que tem contribuído com esta causa. Talvez você tenha visto os pastores batizando aqui à frente, talvez você tenha visto o conselho da igreja aqui à frente, mas na verdade eu queria que toda a igreja se tornasse participante desse momento e entendesse que cada vida que veio se ajuntar a nós tem uma contribuição especial dos nossos voluntários, dos nossos líderes, das pessoas que têm servido nessa comunidade. E aliás, hoje nós vamos falar pela última vez nesta série de mensagens sobre o tema do serviço. Porque a semana que vem nós começamos uma nova série que tem por título Avivamento. E eu queria convidar você para estar conosco, para participar e não perder nenhum desses encontros, porque nós vamos falar o que é o avivamento, qual é o avivamento bíblico, quais os efeitos que ele traz na nossa vida e o que ele provoca na comunidade de fé. Então, a partir da semana que vem nós vamos falar sobre avivamento. Mas hoje eu quero falar com você de um texto para encerrar e coroar esse tempo de servir, que está registrado no Evangelho de João, mas que de uma maneira muito especial, ele tem um destaque em cada um dos evangelhos. O texto que eu vou ler com você é de um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos nós conhecemos, porque talvez seja um dos milagres mais representativos das Escrituras. Por quê? Porque é o único milagre, preste bem atenção nisso, hein? É o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Alguns milagres outros evangelistas omitem, outros são acrescentados, mas a multiplicação dos pães e dos peixes é narrada em todos os evangelhos. Por isso nós estamos diante de um texto que tem com certeza um significado muito importante para aquela primeira comunidade que teve acesso a essa narrativa, mas também para nós, a nossa comunidade que 2000 anos depois se reúne em torno do texto sagrado. E eu quero começar fazendo a leitura com você, que está em João capítulo número 6, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Veja bem, a multidão segue a Jesus por um motivo, por uma causa: suprir as suas necessidades e confortar as suas carências. Jesus realizava milagres e curava doentes. E essa multidão, em busca deste movimento, vai até Jesus. O versículo de número 3. Então Jesus,
subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, novamente a palavra grande multidão aparece, que se aproximava dele, Jesus disse então a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Eu quero parar um pouquinho, porque parece que tem algo interessante que Jesus está provocando neste diálogo. Algo interessante que Jesus está querendo buscar dentro de Filipe e ensinar aos discípulos naquele contexto e, consequentemente, ensinar a você e a mim sobre o processo de servir uma multidão faminta, o processo de cuidar de uma multidão carente, o processo de acolher uma multidão desesperada. E isso não é somente o que está dentro do texto bíblico. Isso diz respeito a você e a mim, porque vivemos também num ambiente onde existe uma multidão de pessoas que está freneticamente em busca da saciedade da sua alma, freneticamente em busca de um conforto para o seu coração. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós também estamos assistindo nos nossos contextos mais diversos a situação de pessoas que estão desiludidas, desamparadas, desanimadas, desesperadas e todos os outros Ds que você puder colocar à frente, porque nós estamos diante de uma sociedade que prometeu muito, promete muito e entrega pouco. A Revolução Industrial prometeu algumas coisas, a Revolução Tecnológica prometeu outras tantas, a Revolução Digital promete outras tantas, o consumo, o conforto, a informação e o livre acesso a ela promete um ser humano mais capacitado, mais qualificado, mais pleno, mais completo, mais robusto, mais absoluto, mas não entrega isso. Por quê? Porque a sociedade ainda continua de uma maneira desesperada em busca de encontrar o sentido da sua vida e encontrar o conforto para a sua alma. Sim, você sabe de quem eu estou falando. Talvez seja do seu próprio contexto e estado de vida, mas quem sabe seja relacionado ao contexto que você convive. No seu ambiente de trabalho, pessoas desesperadas por algo na sua vida, fazem trapaças, usam de mecanismos injuriosos, usam maneiras indecentes para alcançar seus objetivos. É gente faminta, é multidão que está machucada e ferida pelo mundo. Talvez na sua família, gente difícil de conviver, gente complicada de se relacionar, gente que tem magoado, machucado e com as feridas que receberam, retribui a sua própria vida e a sua existência. Gente que precisa ser acolhida, gente que precisa ser cuidada, gente que precisa ser alimentada. Talvez no seu ambiente social, seus amigos, até mesmo o seu convívio na igreja, nós estamos o tempo todo em contato direto com uma multidão que está andando em lugares desérticos, uma multidão faminta por um senso de realização, de pertencimento, de satisfação do seu coração e da sua alma. E a minha pergunta para você é: o que nós vamos fazer com uma grande multidão faminta e necessitada? Porque parece que é isso que Jesus está querendo provocar neste diálogo com Filipe e com os outros discípulos. Ele sabia o que iria fazer, mas ele olha para aquele conjunto de homens e diz: gente, respondam aqui para mim. Vocês estão vendo toda essa multidão carente? Vocês estão vendo as dores, os sofrimentos? Vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo por elas? Compaixão? Vocês conseguem perceber o que elas estão buscando? Você percebe por que elas colocaram em marcha através de nós? Estão agora num lugar deserto, num lugar inóspito. Vocês conseguem perceber isso? Então Jesus faz uma pergunta, uma indagação, e ele trata com seus interlocutores dessa maneira: vamos conversar. O que a gente pode fazer por essa multidão? Onde nós vamos, ou como nós vamos supri-los? Essa é uma boa pergunta para você e para mim, porque eu acredito que essa pergunta pulou das páginas da Bíblia para chegar ao seu e ao meu coração, para chegar à segunda IPI de Maringá e à nossa casa, para também perguntar a nós: o que nós vamos fazer para dar de comer, para alimentar uma multidão faminta, faminta de Deus, faminta de realização, faminta de sentido, faminta de propósito? O que faremos com uma multidão que anda por aí em lugares ermos, procurando como sobreviver? E a igreja tem a resposta para isso. O que nós vamos fazer? Irmãos, nós somos a resposta para esse mundo.
Deus não tem plano B. Ou a igreja se levanta para ser a resposta para a multidão faminta, ou a igreja se desperta para responder a essa pergunta de Jesus: o que faremos para dar de comer a essa multidão? Ou os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão nessa condição, estão sozinhos, desamparados, à mercê de si mesmos. Por isso essa responsabilidade não é só minha, não é só de um grupo de pessoas, não é só dos discípulos das Escrituras, mas de todos nós. E a pergunta é: o que podemos fazer diante de uma grande multidão faminta e necessitada? Qual é a resposta que você daria? E parece que Jesus provoca isso. Veja bem o que o texto diz no versículo de número 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então o que nós estamos agora, o que me parecia no começo da leitura desse texto, para mim agora é uma evidência. Jesus está fazendo uma pedagogia com seus discípulos. Jesus está fazendo uma dinâmica de entendimento. Depois de 3 anos caminhando com ele, Jesus agora quer aferir o nível de conhecimento. Jesus agora quer testar a compreensão do evangelho na vida deles. Então não tem nenhum momento melhor do que esse, onde Jesus vai aplicar a prova e depois vai dar a lição. Sim, porque embora no sistema educacional normal, a gente primeiro aprende a lição e depois vai fazer a prova, no sistema de Cristo, de ensino, primeiro ele dá a prova e depois ele aplica a lição. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está colocando à prova o entendimento de Filipe e perguntando: será que você entendeu quem eu sou? Será que você compreendeu o que nós estamos fazendo aqui? Imagino que o Filipe deveria ter respondido assim se fosse um discípulo de qualidade. Se fosse um discípulo esperto, inteligente, compreendedor. Se fosse um discípulo de alto padrão, ele responderia assim: Senhor Jesus, eu compreendo e entendo quem o Senhor é. Os milagres que o Senhor fez provam que tu és o Messias. E se essa multidão não tem do que comer ou onde comer, certamente o Senhor proverá. Porque tu és o pão vivo que desceu do céu. E não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Passei na prova, Jesus? Mas não é o que Filipe responde. Não é o que Filipe responde porque não é o que Filipe havia entendido ainda. E eu receio de estarmos na mesma condição. Receio que, embora estejamos participando de uma comunidade, embora estejamos sendo expostos ao texto bíblico domingo após domingo ou semana após semana, embora estejamos praticando os ritos religiosos e compreendendo doutrinas profundas e polêmicas das Escrituras, ainda não alcançamos o entendimento do que significa de fato o Evangelho. Porque se o compreendêssemos, responderíamos diferentemente do que Filipe respondeu e que vamos ver logo adiante. Por isso, Jesus põe à prova nesse texto o entendimento de Filipe, mas o nosso entendimento do Evangelho, nos expondo aos contextos de carência, de necessidade, de desolação. Que lugar mais Deus pode expor a nossa compreensão de quem Ele é em nós, senão nos ambientes onde podemos ser sal da terra, onde podemos ser luz do mundo, onde podemos ser causadores de transformação e onde podemos ser agentes de mudança. Que lugar mais senão ambientes de carência, necessidade, de dor e de sofrimento. Este é o princípio. Será que nós entendemos o que é o Evangelho, queridos? Será que quando encerramos este culto essa noite e ficamos felizes com o movimento que estamos vivendo como igreja, será que o Evangelho está encarnado ao nosso coração? É uma mensagem viva, operante, operosa no nosso dia a dia, ao ponto de nos conectarmos às necessidades de um mundo faminto e sabemos exatamente para onde apontar e o que fazer? Será que você sabe? Será que eu sei? Pois na perspectiva desse texto, as respostas são diferentes e talvez muitas delas fazem sentido para você e para mim. O texto continua dizendo: Filipe então respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando fala a palavra cevada, é o grão dos pobres no período bíblico, tá? Pães de cevada é o grão dos pobres. Coisa simples, coisa singela. Mas o que é isso para tanta gente?
Você sabe que tinham 5.000 pessoas lá, ou melhor, 5.000 homens. Nos tempos bíblicos não se contavam mulheres e crianças, então dá para colocar um grupinho um pouquinho maior do que 5.000 nesse momento. Então Jesus disse: mande o povo se assentar. Eu fico imaginando a estupefação daqueles discípulos, dizendo: como assim? Está deserto, não tem nada aqui para comprar, o mercadinho mais próximo fica a quilômetros de distância. Como assim vai se assentar? Mande o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu. E entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, o mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Fim. Quais são as respostas que nós vemos, que os discípulos deram a esse chamado de Jesus de servir a multidão faminta? Eu acredito que nós temos pelo menos 4 possíveis respostas nesse contexto da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero perguntar a você e ao meu coração, enquanto nós somos expostos às Escrituras, quais dessas respostas fazem mais sentido ou fazem um diagnóstico de quem de fato você é e como você entende o Evangelho de Jesus na sua vida. Primeira resposta é a resposta de Filipe. Ele diz: não nos bastariam 200 denários para alimentar essa multidão. Qual é a resposta de Filipe? É a sua resposta, é a minha resposta quando envolve cálculos entre benefícios e prejuízos, quando envolve racionalização, quando envolve logicidade, quando eu me aplico a compreender e a ter o controle do ambiente. Filipe provavelmente, se tivesse feito o teste de personalidade, como nós fizemos hoje na nossa disciplina Descobrindo os Dons na Academia Bíblica. Inclusive, se você não está em nenhum dos cursos da Academia Bíblica, irmãos, vocês estão perdendo, dá uma bênção. Ainda dá tempo de fazer para quinta-feira à noite ainda, é só procurar a secretaria, mas é uma bênção demais. Agora, é maravilhoso você entender que esse discípulo parece ser o controlador do teste de personalidade. É aquele que é tintim por tintim. Você conhece gente planilhada? É o Filipe. O Filipe abre o seu MacBook, acessa o Excel Planilhas, lança 5.000 homens, a quantidade de pães necessários para cada um, faz o valor, pesquisa com os fornecedores mais perto, lança no sistema e de repente aparece o dashboard diante dele e diz: não dá para alimentar 6.000 pessoas, 7.000 pessoas num contexto de deserto em pouco tempo, é impossível. E mesmo que você tivesse 200 dias de trabalho em dinheiro, vocês não conseguiriam dar de comer a esse povo. Filipe fecha o MacBook, olha para Jesus e fala: não dá. Que é o que nós fazemos. Jesus nos chama a um compromisso com Ele. Jesus nos chama a servir com Ele. E de repente os Filipes fazem respostas e cálculos. Não, eu não posso porque eu tenho muito tempo a gastar no meu trabalho. Não, eu não posso porque o meu momento de maternidade não permite. Não, eu não posso porque eu estou com outro empreendimento iniciando agora. E começam a fazer cálculos. Talvez eu perca um pouco, talvez eu ganhe um pouco mais aqui. Gente que calcula não serve. E eu não estou fazendo apologia que é a irresponsabilidade. Eu não estou fazendo apologia que é insanidade. Irmão, vocês me conhecem um pouco já nessa caminhada. Eu estou chamando a uma reflexão de que gente que faz cálculos para servir, na verdade está procurando desculpas para não trabalhar. Porque tudo que ela quer é um argumento para dizer: não dá, não tem condições. Eu até fiz um cálculo aqui, mas não vai dar certo. E de fato a gente faz isso. Quantas coisas nós não fazemos porque não faz sentido para nós, porque não é lógico, não é racional. Irmãos, deixa eu confessar um pecado para vocês aqui. Já fiz isso hoje de manhã, vou fazer a segunda vez, espero que vocês também me perdoem. Quando a gente estava voltando do Rio Grande do Sul, todo mundo muito feliz, muito animado, mas eu estava muito triste no meu banco do ônibus. Triste porque tinha um irmão roncando do meu lado o tempo todo, porque não era fácil aquele ambiente. Mas mais triste ainda, porque foram 40 casas quase, num bairro que tinha quase 20.000 casas atingidas pela enchente. A sensação é
A gente não fez nada. Eu fiz o cálculo, comecei a fazer Filipe na minha viagem de volta. O gasto com ônibus, o gasto de alimentação, o gasto envolvido nos homens que deixaram seu trabalho, profissionais liberais que deixaram de ganhar enquanto ficaram 5 dias em deslocamento. Eu falei, Senhor, não faz sentido. Senhor, o que é 40 casas para 20 mil no bairro? O que nós fizemos, o que a gente foi, será que vale a pena? Então eu me lembrei de um sorriso de uma senhora que disse, quando nos recebeu naquele lugar, se não fosse vocês aqui, eu não sei o que seria de mim. E o Senhor falou comigo, foi 1, foi 2, mas vale a pena, porque é uma pessoa de cada vez. Se você for fazer cálculo diante de um mundo que está vendido ao fracasso, um mundo que está caminhando aos passos largos para o inferno, parece que a gente não pode fazer nada, a gente fica impotente, a gente tenta juntar 40, 50, 80, 100 jovens no sábado, e uma boate promíscua e imoral, junta 500, 600, pagando por convite, você fala, meu Deus, não é justo, o que a gente vai fazer? Parece que não estamos fazendo nada. Filipe, que está dentro de nós, gritando, falando, mesmo que tivesse, não seria possível. Mas eu entendo que é uma pessoa de cada vez. É uma pessoa de cada vez. Como é que Jesus alimentou uma multidão? Uma de cada vez. Parte o pão para um, parte o pão para o outro, parte o pão para outro. E que multiplicação que é essa? Os pães não apareceram. Os pães foram multiplicando à medida que repartia. Você já percebeu esse milagre? E os pedaços foram compartilhando um com o outro, tirando pedaços, e aquilo não parava de surgir, e sobraram 12 cestos cheios de pães. Uma pessoa de cada vez. Um dia eu estava nos Estados Unidos visitando uma igreja, e apareceu a frase da igreja, o slogan deles, eu achei simplesmente fantástico, que dizia assim, transformando o mundo, uma pessoa de cada vez. Eu achei isso lindo. Porque me parece que é o que o Evangelho propõe. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue fazer uma pessoa de cada vez. Você pode fazer com a mãe solo, você pode fazer com aquela criança em situação de vulnerabilidade, você pode fazer com aquela família que está sofrendo agora com um diagnóstico clínico de um filho neurotípico, você pode fazer servindo, ajudando numa cozinha, num acampamento de adolescentes, você pode ajudar abrindo o seu espaço de trabalho para ter devocionais diárias, onde as pessoas tenham contato com o conforto da palavra de Deus. Uma pessoa de cada vez. Agora não responda como Filipe, porque o Filipe diz, o trabalho é grande demais, eu fiz os cálculos e não vai dar certo. Segunda resposta possível é a resposta do André. O André é diferente do Filipe. O André é mais crente, um discípulo mais sensível. O André não jogou na planilha, porque o André ele é mais relacional. O André lá naquele teste de personalidade ele seria o influenciador. Ele vai conversar com um e diz assim, o mestre está pensando em alimentar o povo, o que você acha? Rapaz, eu acho que é um absurdo. Ele vai conversar com outro, o mestre está pensando em alimentar o povo, o que você acha? Rapaz, não tem nada aqui, eu só vi um menino aí com uma lancheira até agora. Uma lancheira? Peraí, ô menino, o que você tem dentro da sua lancheira? Eu tenho 5 pães, 2 peixinhos que minha mãe fez quando eu saí de casa. Eu ia para a escola, acabei cabulando aula e vim ver Jesus. Não, acho que não foi isso não, tá? Não escuta isso não, adolescente. Pastor, onde você estava, filho? Eu estava na igreja, não fui para aula, não. Esquece essa conversa aí. Mas o fato é que o menino estava com a lancheirinha dele. O fato é que o André leva até Jesus e fala, Jesus, eu achei uma coisa, mas não é suficiente. Eu acho que até poderia ajudar, mas não é suficiente. Nós temos essa palavra. Nós temos o tempo todo essa sensação de apresentar para Jesus alguma coisa e dizer, eu até me esforcei, mas o Senhor sabe que não vai dar certo. Não é o meu momento, Senhor. Afinal de contas, eu acabei de chegar na maternidade. Como que eu poderei servir? Acabei de ser promovido a um novo status de profissão. Como é que eu posso ajudar? Acabei de entrar na faculdade. Acabei de pegar minha aposentadoria. Eu acho que eu já estou velho demais para isso, Senhor. Os Andrés da vida, eles respondem dizendo, até que poderia, mas não vai ser possível. Eu também já tive esse momento. E foi no momento da minha conversão, do meu chamado pastoral. Você vai descobrir que pastor e futebol combinam muito, gente. É uma coisa impressionante. Pastor e futebol dá certinho.
Eu vou contar para você o porquê. Eu me converti aos 16 anos de futebol, numa reunião... 16 anos de futebol, não. 16 anos praticamente jogando bola, porque foi muito tempo nessa atividade. Mas aos 16 anos de idade, eu me converti num time de futebol, numa reunião de atletas de Cristo. E aos 17 para 18 anos, eu já recebi o chamado pastoral. E aí, eu entendi o meu papel em Deus e fui conversar com ele de acordo com o André. Eu disse: Senhor, entendi, está tudo certo. Vou ser pastor, o Senhor me chamou a esse projeto, eu aceito, mas a gente precisa fazer um combinado. E eu perguntei para o Senhor: pastor, com 30 anos, é jovem ou é velho para ser pastor? E eu fiquei pensando, pastor com 30 anos é jovem, gente. É um neném, é novíssimo. Falta-lhe, inclusive, maturidade. E eu perguntei: jogador com 30 anos é jovem ou é velho para o futebol? É velho. Então está certinho. Quando eu ficar velho para o futebol, eu fico novo para o pastorado. Fechou a conta, é assim que nós vamos. Mas aos 23 anos de idade eu estava formado, aos 24 já era pastor, e hoje aos 27 eu prego aqui com você essa noite. Foi esse movimento que Deus fez na minha vida. Eu até coloquei as condições, eu disse como André: eu até poderia ir agora, Senhor, mas eu tenho outras coisas para cuidar, então não será possível. Sabe qual é? A primeira desculpa do Felipe é racionalização, lógica. A segunda desculpa que nós vemos o André é desculpa, esquivo. Olha, e até poderia ser, mas isso não vai ser possível agora. É uma resposta contínua de todos nós. Quais são as desculpas ou as historinhas que você anda contando para sustentar que você ainda não entendeu que o Evangelho de Cristo te salvou, te chamou para Ele, te leva para a eternidade, te deu a maior de todas as bênçãos da vida e que Ele só pede para que você o sirva com gratidão e busque em primeiro lugar o reino dEle para que as outras coisas sejam acrescentadas, e que se elas não forem acrescentadas é porque não lhe fazem falta. Quantos de nós vamos continuar dando desculpas que não é o momento, que não temos recursos, que não tem o suficiente, que temos alguma coisa, mas Deus não usaria? Ah, André incrédulo, eu tenho esta qualidade, ou melhor, esta deficiência no meu coração. O Andrezinho que grita dentro de mim diz: não é suficiente. É alguma coisa, mas não é o suficiente. Você não se identifica com isso, não? Mas tem uma terceira resposta. E essa terceira resposta não está no Evangelho de João. O contexto da multiplicação dos pães e dos peixes é contado nos 4 evangelhos. E no Evangelho de Marcos tem um registro muito interessante sobre um dos discípulos. Preste atenção, Filipe diz: nós não temos dinheiro o suficiente, e mesmo que tivéssemos, não seria ainda suficiente. O André diz: nós temos alguma coisa, mas isso não é suficiente. Agora olha só, um dos discípulos, o que eles disseram. O que ele disse, perdão. Um dos discípulos, nós não sabemos quem é, pode ser preconceito meu, birra com o Pedro, mas eu acho que foi o Pedro que disse essa bobagem aqui, só pode ser ele. Esse é um lugar deserto e já é tarde, manda embora a multidão, despede para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Que insensibilidade! Ô Jesus, o Senhor poderia ter escolhido um discípulo melhor para andar contigo. Como assim? O povo está com fome. O Pedro chama Jesus, um dos discípulos chama Jesus e diz assim: Jesus, manda embora. Não é nossa responsabilidade. Se ela engravidou antes do casamento, o problema é dela. Se ele entrou na drogadição, o problema é dele. Se ele faliu a sua empresa, é porque não foi sábio o suficiente. Se ele perdeu o seu casamento, é porque foi um idiota na sua caminhada. Senhor, manda embora da igreja, manda embora de nós. Se é um problema, é um transtorno, é um estorvo, não deixe eu ver, Senhor, porque eu não quero conviver com gente assim. Quantos discípulos, para não entrar em contato com a dor, com o sofrimento, para não terem que dar de si, preferem ocultar os seus olhos, o seu coração à insensibilidade? Sim, porque a proposta dessa resposta é ser insensível, é fechar os olhos, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E parece que é isso que Jesus tenta inverter quando ele conta a parábola do bom samaritano, lembra? Lucas capítulo 10, vinha passando o levita, homem do templo, homem da religião. Ele vê o homem que estava como semi-morto à beira da sarjeta, que havia sido assaltado.
e diz: eu não posso tocar esse semi-morto, porque se eu tocá-lo, a minha pureza ritual não vai deixar que eu vá ao templo ministrar. Então ele passa de longe para não ver se aquele homem estava morto ou vivo e vai ao templo para a religião. Outra pessoa que estava passando lá era o sacerdote, mesmo contexto, religioso, coisas do templo. Ele olha o homem e diz: não posso me aproximar, é melhor passar a distância. E ele passa longe e vai para o templo. Já parou para pensar que contrariedade, que contradição, o homem do templo e o homem da religião se afastar da dor humana? E não cabe isso apenas ao fariseu, ao sacerdote ou ao levita, cabe isso a nós, que muitas vezes escondemos os nossos olhos às dores e nos afastamos dessas condições para não ter que sentir a compaixão e se corresponsabilizar com ela. Então Jesus diz que um samaritano passando por ali, passou perto, e olhando as dores e o sofrimento daquele homem, coloca sobre seu animal de carga, leva até uma hospedaria, paga pelo tratamento e cuida daquele homem. A insensibilidade é andar longe, é fechar os olhos às carências, à multidão faminta, é usar desculpas, jargões, para tentar justificar a nossa inanição, a nossa estagnação. Eu lembro de uma situação que eu olhava para uma jovem que a gente havia batizado na igreja, e eu ficava profundamente indignado com aquilo, com o comportamento dela, com o estilo de vida que ela levava. Eu tinha sido batizado na igreja, tinha sido discipulado e estava vivendo aquela vida torta, imunda. E começou a me trazer uma raiva, uma indignação. Diz: como é que pode? Uma pessoa, coração insensível, dura, é possível, corrompida. Depois eu conheci um pouquinho da sua história de vida que ela estava passando exatamente naquele momento na sua família. E eu caí em lágrimas e disse: Senhor, me perdoa por ter julgado aquela jovem, por não querer passar perto dela, porque o julgamento é a melhor arma para quem não quer ajudar. O julgamento é a melhor arma para quem não quer passar perto. O julgamento é o melhor recurso para quem quer manter a sua vida em frente da Netflix, para não ter que se responsabilizar pelas dores que visitam o nosso mundo. Por isso eu quero perguntar para você e para o meu coração: seríamos nós os insensíveis que fecham os olhos e dizem: despede a multidão, Senhor, despede a multidão? Ou seríamos nós que daríamos a última resposta? Porque dessas três, nenhuma serve para o Evangelho, para quem entende o Evangelho, nenhuma. Não compreendeu ainda. Pode estar na igreja, pode estar na religião, pode estar no culto, pode estar animado com o entretenimento, pode estar animado com as luzes, com o telão, animado com o orador, animado com a doutrina presbiteriana, conhecendo solas, a reforma protestante, conhecendo a teologia sistemática, pode estar animado com tudo, mas ainda não entendeu o Evangelho. Se essas três respostas fazem sentido para o seu e para o meu coração, agora tem a quarta, e essa sim deveria ser a resposta de todo mundo. Mas ela não veio de nenhum dos discípulos, veio do próprio Jesus. Jesus aplicou a lição depois de ter colocado à prova e diz: mande o povo se assentar. Sabe o que ele está dizendo? Nós temos uma resposta para eles. Ninguém vai embora, ninguém vai ficar com fome, ninguém vai ser despedido de volta para a sua casa com dor e sofrimento. Todos serão cuidados aqui. Mande sentar. Mandar sentar e dizer: nós temos uma resposta para isso. Irmãos, não mandemos embora as multidões que podem chegar aqui, feridas, machucadas, angustiadas, entorpecidas, mas que a gente diga para elas: sentem-se, porque nós vamos servir você. Sente-se aqui, porque nós queremos abençoar o seu coração. Nós recebemos você como você está. Você pode estar no fundo do poço, praticando mais vil pecado, mas nós não aceitamos você como você está. Nós vamos cuidar bem de você, nós vamos servir você com alegria, nós vamos montar essa cadeira, nós vamos preparar a nossa celebração, nós vamos abrir nossas casas para pequenos grupos, nós vamos cuidar dos seus filhos com carinho, nós vamos cuidar do seu coração, nós vamos ofertar a você cursos para que você cresça espiritualmente, nós vamos orar com você, nós vamos discipular você, nós vamos buscar você na sua casa e trazer para o discipulado. Não tem problema, irmãos, mande sentar, mande sentar, mande sentar, não mande embora. E eu preciso que você entenda isso como participante dessa igreja, como membro dessa comunidade. Você é corresponsável à multidão que o Senhor nos colocou em conexão. Você tem a sua multidão e eu tenho a minha. O fato é que nós somos a resposta para eles, e se nós não formos, quem irá? Se nós não o servirmos, quem
os servirá. Quem? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos a resposta, mande sentar. Porque Jesus se move em 3 movimentos: responsabilidade, compaixão e atitude. Jesus disse: essa multidão veio até mim, essa multidão é responsabilidade minha. Compaixão é: essa multidão sofre, essa multidão precisa de conforto. E atitude: essa multidão não tem fome, essa multidão vai comer. Irmão, se nós nos movemos em responsabilidade, compaixão e atitude, nós veremos Maringá sendo alcançada com um povo que tem um coração de servo, não porque o pastor pediu, não porque a igreja tem um logo bonito, mas porque entendeu o evangelho, que Jesus tocou primeiro a sua vida para que você pudesse tocar a vida de muitos e dar de comer a eles. E aí, o que sobra para nós disso? Sobra uma realidade que existem 2 dicas para você mandar o povo sentar e servir com alegria. Primeiro, comece onde você está. Jesus não os mandou para nenhum outro lugar, mandou sentar mesmo no deserto, mesmo no ambiente inóspito e árido. Jesus disse para eles: fiquem aqui nesse lugar ermo, porque nós vamos começar um milagre onde vocês estão. Jesus não fez uma reunião de oração, Jesus não convocou a diaconia para saber o que faria, Jesus não consultou os fornecedores que poderiam entregar comida rápida, e nem baixou o aplicativo do iFood. Jesus mandou sentar e disse: nós vamos dar de comer. Onde, Senhor? Aqui nesse deserto. Porque se é no deserto que a multidão está, é no deserto que a multidão vai ser atendida. Comece onde você está. Não espere um cargo, um título, uma posição. Não espere ser um presbítero, um diácono. Não espere ser um membro da igreja. Comece onde você está. Comece no seu trabalho, na sua vida. Comece nos seus relacionamentos. Comece com seus talentos. Comece onde você está. E segundo, comece com o que você tem. E eu pergunto para você: o que você tem em suas mãos hoje, que você poderia ofertar? O que você tem em suas mãos que você poderia entregar? Não sei se você percebeu a dinâmica desse texto, mas 12 discípulos serviram 5.000 pessoas com a oferta de apenas um. Um ofertou, 12 serviram, 5.000 foram alimentados. Irmãos, eu estou para ver o que essa igreja é capaz de fazer na cidade de Maringá, quando você começar a ofertar, quando você começar a servir, quando você começar a se engajar, e quando nós entrarmos em contato com uma multidão que está faminta e sedenta pelo evangelho. Eu estou para ver e orando para isso acontecer, para que dessas cadeiras se despertem, para que desse púlpito se levante gente que vai mandar se assentar e vai dizer: é nossa responsabilidade, pastor, nós vamos servir, nós vamos cuidar, porque o evangelho habita em nós. Um oferta, 12 servem, 5.000 são alimentados. Esse é o milagre da multiplicação. Esse é o milagre da multiplicação. Já imaginou? Você já compreendeu aquele menino com aquela lancheirinha, aquela marmitinha, ou como dizem os mineiros, aquela matula? O menino sai de casa, a mãe arruma a lancheira, ele vai até os discípulos, está ali por perto o suficiente para poder ser achado. E aí ele entrega o pão e o peixinho para um dos discípulos, oferta o seu alimento, sem saber o que seria depois. Mas esse é o milagre do servir, irmãos. Enquanto a gente serve, a gente também é alimentado. Enquanto a gente serve, a gente também é nutrido. Esse jovem entrega tudo nas mãos dos discípulos, mas também recebe da alimentação proporcionada por Jesus. Enquanto você serve, você também é alimentado, você também é nutrido, você também é cuidado. Sirva. Comece com o que você tem. Você não imagina onde isso pode chegar, você não imagina como isso pode reverberar. A gente não tem noção. Quer ver o exemplo? Entrega os pães e os peixes. A entrega dos pães e dos peixes desse jovem remete ao seu retorno para casa. Ele volta e a mãe diz: menino, chega mais, conta para a mãe como é que foi o seu dia. Mãe, hoje foi um dia quase comum igual aos outros. Eu peguei aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e eu alimentei 5.000 homens. A mãe olha para ele: como, menino, como isso pode acontecer?
Você só tinha 5 pães e 2 peixes, como isso pode acontecer? Pois é, mamãe, 5 pães e 2 peixes eu dar de comer somente para mim. Ia ser suficiente somente para mim, mas eu decidi pegar o que eu tinha e eu entreguei nas mãos de Jesus. E 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus é multiplicado para alimentar uma multidão. Então, mamãe, hoje eu dei de comer a 5.000 homens. Você consegue se conectar ao que Deus está fazendo nessa comunidade e você participa? Quantas pessoas têm se alimentado desse lugar por causa da sua oferta? De tempo, de talento, de recursos. Quanta gente tem sido abençoada porque você tem ajudado a alimentar uma multidão. Talvez você nem imagine. Você só entregou aquele pouquinho, você só entregou aquele mínimo, e Deus está trazendo para você para participar de uma obra muito maior do que você mesmo. Esse é o milagre da multiplicação. É isso que acontece quando nós entregamos. O milagre da multiplicação acontece quando eu entrego e quando eu sirvo. E eu pergunto para você: dá para entregar algo hoje? Pastor, mas é só um pouquinho. Na sua mão é pouquinho, mas na mão de Jesus alimenta a multidão. Mas é só um tempo pequeno. É pequeno para você, mas para Jesus Ele pode multiplicar. O que você tem em suas mãos, minha irmã? Não tem ninguém aqui tão pobre que não possa dar algo ao Senhor essa noite, para que Ele possa usar para a glória dEle. Não tem ninguém aqui essa noite tão carente que não tenha nada para entregar a Jesus e dizer: e eu não estou falando de dinheiro. Pode ser também, mas não é o nosso discurso aqui. O que Deus tem dado em suas mãos, meu irmão, que você pode dar a Ele, para que Ele possa multiplicar e alcançar uma multidão? O que você pode entregar? Eu fico aqui olhando e emocionado, porque eu sentei no momento do louvor ali atrás do Ministério de Libras e fiquei vendo ali o que antes era uma cadeira de membros da igreja, hoje é uma cadeira de voluntários. E nós temos orado para que você traga e venha, e que venham os surdos dessa cidade, para que a gente possa acolhê-los, abraçá-los e amá-los nesse lugar. Há umas semanas atrás nós tivemos os nossos 2 primeiros surdos que vieram participar conosco. Hoje nós temos mais 2, e nós queremos que esse trabalho que começou tão pequenininho, que começou num gabinete em 2 pessoas conversando, que juntou mais uma, e que hoje já são dezenas delas trabalhando como voluntário, pode alcançar essa cidade de uma maneira tão extraordinária. É só uma oferta do seu tempo, é só uma oferta do seu talento, é só uma oferta do seu recurso, e você não tem ideia do que Deus pode fazer com isso para alcançar pessoas. E eu quero perguntar se você está disposto ou disposta a ofertar a sua vida para servir. Se você ainda não faz parte do nosso time de voluntários ou de servir, ainda dá tempo. Eu vou deixar esse QR Code depois no final do culto aqui. Se você quiser depois também pode me procurar na secretaria também. Mas se você ainda não se inscreveu para ser no nosso time de voluntários, de servos que querem alimentar a multidão e dar de um pouquinho que elas têm, é só um pouco, mas para Jesus é muito, você pode fazer isso ainda hoje, porque nós não voltaremos a falar sobre esse assunto tão breve, e eu queria que você pudesse se disponibilizar a isso, para servir ao Senhor. Você pode se colocar em pé, por gentileza, enquanto o coral subirá aqui para ministrar uma linda canção ao nosso coração. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria que você estendesse a sua mão comigo assim para frente, em sinal de oferta. Estenda a sua mão assim, e com os olhos abertos, olhe para a sua mão. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento: Deus, revela para essa pessoa pelo Teu Santo Espírito, o Senhor que a conhece os talentos, conhece as capacidades, conhece, ó Deus, os recursos que ela tem em suas mãos. Mostra para ela o que ela tem e o que ela pode ofertar ao Senhor essa noite. Não a segunda IPI de Maringá, não, Pai, porque o Teu reino é maior que essa igreja local. Não a Logo ou a Visão Somos Casa, porque o Teu reino é maior do que Somos Casa. Senhor, agora, essa pessoa olhando para a mão, revela ao coração dela o que o Senhor tem depositado em suas mãos, para que ela possa servir e devolver a Ti. É um pouquinho, mas que na Tua mão pode fazer tantas coisas. O Senhor que fez do nada tudo isso que vemos, o Senhor pode fazer esse pouquinho dessa mão algo abundante para a Sua glória e para o Seu louvor. Feche os seus olhos agora, Senhor. Sobre cada mão estendida, derrama dons, derrama talentos, derrama respostas e convicção do Evangelho. Que as pessoas lembrem que o Senhor Jesus é o modelo de servo, e que o Senhor, sendo servo, deu-nos o exemplo para servir, e o Senhor mandou a multidão se assentar, e que nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Maringá,
possamos dizer a esse mundo: se assentem, porque nós daremos do pão da vida para vocês, através dos nossos talentos, recursos, tempo, vida, existência, comunidade. Nós serviremos este mundo, Senhor, para sermos sal da terra e luz do mundo. E, Senhor, enquanto servimos, nós pedimos que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos.